A paz do Senhor Jesus. Cumprimentamos a todos os internautas do Brasil e do mundo. Nesse momento, estamos aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Gospel em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Eu sou o pastor, diretor, reitor, Dr. Omar, do Seminário Gospel de Teologia, e viemos dar uma triste notícia sobre o adiamento do nosso congresso. Devido aos problemas do coronavírus, o novo coronavírus, a Prefeitura de Ituiutaba decretou fechamento das reuniões e não pode mais ter aglomeração de pessoas, bem como o Estado de Minas Gerais, por meio do governador Zema, e também em nível nacional. Todos estão cientes que as reuniões agora não podem acontecer enquanto não passar esse surto do novo coronavírus que está atacando todo o planeta Terra. Então, o nosso congresso, que era para ser realizado nos dias 10 e 11 de abril desse ano agora 2020, daqui a um mês e pouco, foi adiado. Foi adiado para o dia 24, 25 e 26 de setembro desse mesmo ano. Então, todos aqueles irmãos que haviam já feito as inscrições, que já haviam pago as despesas do hotel, das pernoitas, das refeições, despesa do centro de convenções, despesa com a fotografia, com a filmagem, enfim, todas as despesas. Os irmãos então vão aproveitar esses pagamentos e ficou prorrogado para o mês de setembro. Portanto, estamos avisando a todos os irmãos que já haviam feito as inscrições que pode desfazer das suas malas e já refazer no mês de setembro, no dia 25 de setembro, com a permissão de Deus, nós iremos dar continuidade ao nosso congresso. E para aqueles que ainda não haviam feito as inscrições, pode entrar em contato conosco, devido ao nosso trabalho aqui ser online, ser à distância. Então nós temos aqui um grupo de telemarketing para poder efetuar a sua inscrição, reservar a sua vaga e você ficar garantido a sua presença no dia 25 de setembro desse ano 2020, aqui na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. O congresso é para a separação de obreiros, unção e consagração aos cargos de pastor, bispo e apóstolo. Portanto, se você, irmão, tem o chamado de Deus, se você tem a vocação de Deus para trabalhar na obra de Deus como ministro, aí você então pode entrar em contato, que você vai ter a sua vaga garantida e você vai adquirir toda a sua documentação, a credencial de pastor, o certificado de pastor, a ata confirma reconhecida de pastor ou de bispo ou de apóstolo, dependendo do chamado que você tem da parte de Deus. Nós somos aqui conveniados com a CGIADB, Convenção Geral das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil e do Mundo, e também conveniados com a Igreja Assembleia de Deus Missão Belém, da qual eu sou o pastor presidente fundador, aqui na cidade de Ituiutaba e região. E também nós temos um convênio com o Conselho Federal de Pastor, do qual também eu sou o presidente, com mais de 12 mil filiados no Brasil e no mundo. Portanto, venha, inscreva-se e venha estar conosco no dia 25 de setembro desse ano. Nós resolvemos adiar para obedecer os decretos municipal, estadual e federal, e também para resguardar a sua saúde e a sua vida, porque temos visto por aí que o coronavírus, esse novo coronavírus, ele realmente chegou para matar. É um vírus muito mortífero, letal. Então nós, para resguardar e para obedecer às leis humanas, adiamos, não é? Muitos irmãos que já haviam feito as inscrições ligaram para nós preocupados: e agora, vamos perder o que já pagou? Não vai perder nada. Os irmãos que já haviam feito as inscrições vão aproveitar tudo. E aqueles novos irmãos que desejarem, doravante, é só entrar em contato, que ainda existem vagas, poucas vagas. Temos ainda poucas vagas para que você então possa ser ungido, ordenado e consagrado ao cargo ministerial, ou de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo. Agora você vai dizer: Pastor Omar,
Eu posso ir, sou da determinada denominação X, não é a Assembleia de Deus? Pode sim, irmão. A faculdade gospel, ela é interdenominacional, não pertence a nenhuma denominação específica. Ela atende alunos de todas as denominações. E se você ainda não tem o curso na faculdade gospel, faça hoje ainda a inscrição do curso para formação de pastor, do curso de bacharel em teologia, do curso de mestrado em Bíblia, do curso de doutorado em divindade e do curso de PhD em judaísmo messiânico. Temos 486 cursos para atender todos os departamentos de todas as denominações religiosas do Brasil e do mundo. Visite o nosso site seminariogospel.com.br ou então ligue para nós 0800 777 2050, que um de nossos atendentes, com muito prazer, vai conversar com você e resolver o seu problema. Se você tem o chamado e a vocação de Deus, venha estar conosco no dia 25 de setembro desse corrente ano. Eu, pela misericórdia de Deus, já consagrei, ungi, ordenei e separei 9.093 obreiros aos cargos de pastor, bispo e apóstolo. Consagrei aqui na cidade de Ituiutaba, em praticamente todos os estados do Brasil e em 58 países. Já consagrei pessoas lá no Japão, lá na Coreia do Sul, lá na China, lá na Rússia, em todos os países da Europa, vários países da África e do Oriente Médio e praticamente em todos os países das 3 Américas, aqui a do Sul, a América Central e a América do Norte. Portanto, irmão, o nosso trabalho é um trabalho para ajudar e incentivar o crescimento da igreja cristã, incentivar aqueles que desejam ser obreiros e ainda não foram consagrados, ainda não teve quem derramasse sobre a cabeça dessa determinada pessoa o óleo com a imposição de mãos, com a oração, e fornecesse sobretudo a documentação legal que os olhos humanos aqui das nossas leis pedem e exigem. Aguardamos o seu contato. E para não encerrar a nossa live nesse momento, desses avisos, já que falamos no novo coronavírus, vamos comentar alguma coisa pouca sobre esse novo coronavírus. Está assustando o mundo todo, praticamente todos os países já têm surto, já tem pessoas contaminadas, já tem mortes devido às infecções desse novo coronavírus. Vamos comentar. Corona, surgiu esse nome de coroa, porque esse vírus, embora seja invisível a olho nu, aos olhos humanos, mas ele é visível, aumentado milhões de vezes nos aparelhos eletrônicos, dá para enxergar que ele é espécie de uma coroa, com vários filamentos. E isso que vocês, quando assistem na televisão, quando passa uma propaganda do coronavírus, por trás tem lá aquela figura de uma coroa, é isso, por isso que se chama corona. No ano de 1937, descobriram esse vírus, faz já tempo, né? Quase 100 anos. No ano de 64, ele multiplicou muito, ele veio uma multiplicação enorme em vários países, até mesmo lá na China, matou muita gente. Depois, no ano 2012, ele apareceu novamente, matou muita gente também, já agora em vários países. E agora, em dezembro do ano passado, do ano 2019, ele reapareceu novamente pela primeira vez agora, já com o nome novo coronavírus, lá na China, e matou muita gente. Cerca de 3.000 pessoas, contaminou muita gente, e estão lá lutando para sair dele. Devido a ele ter o ponto auge lá na China, nos meses de fevereiro, e também no comecinho de março, então descobriram que a vida útil desse vírus no organismo humano, em certa região, são 4 meses, de 3 para 4 meses. Por isso que
os países depois vieram pegando, né, as pessoas. A Coreia do Sul foi a segunda a pegar, porque divide lá com a China, nessa região que apareceu o surto pela primeira vez agora, nesse ano 2019, e depois agora no ano 2000, no comecinho do ano 2000, pulou para a Coreia do Sul, e também matou muita gente lá. Por que ele mata? Vamos entender. O novo coronavírus é uma gripe, o sinônimo mais rápido é uma gripe. Porém, uma gripe mais acentuada, mais agravante, mais forte do que as gripes anteriores, não é? A influenza, a gripe que matou muita gente há 5, 10 anos passado também. Então sempre a humanidade tem gripe, especialmente na época do frio. E o Brasil está temendo que agora, no mês de maio, final de maio, quando começa o frio, e no mês de junho, quando o frio é mais acentuado e chega de 5 a 15 graus aqui no Brasil, então o Brasil está temendo que, se não der um jeito de acabar com esse vírus agora, quando for no mês de maio e junho, ele vai pegar e matar muita gente, porque vai aproveitar a própria gripe influenza, as demais gripes normais que a humanidade tem. O Brasil, praticamente no mês de junho, 10% da população do Brasil vão a pronto-socorros em busca de uma vacina, de um remédio, devido à infecção pulmonar com a gripe, não é? 10% de 220 milhões são 22 milhões. Então, praticamente no Brasil tem 22 milhões de pessoas que ficam gripadas no mês de maio e junho, devido à baixa temperatura, resfriados e etc. Então o Brasil está temendo muito, está fazendo de tudo para ver se esse surto passa e termina até o mês de abril agora, porque se não terminar até o mês de abril, quando for o mês de maio e junho, a Vigilância Sanitária do Brasil, o Ministério da Saúde, as autoridades que tratam da saúde no Brasil e em todos os estados e também em todas as cidades, estão temendo e tentando correr contra o tempo para ver se encontra algum remédio, se ameniza a situação, se extingue o problema até o final de abril, porque senão a coisa pode ficar muito complicada para o Brasil. Por quê? Porque o vírus, o novo vírus, coronavírus, ele pega o organismo debilitado, a pessoa que tem baixa imunidade, resistência contra doenças. Pegando essas pessoas, o novo coronavírus então vai infeccionar o pulmão, e não tendo aparelho muito sofisticado, não é, para tratar desse pulmão, a pessoa vem a óbito. É o que aconteceu e está acontecendo lá na Itália hoje, lá na Espanha hoje. Está morrendo muita gente, em torno de 600 a 800 por dia. Nesses dias que estamos vivendo agora, a Itália está lá tendo cerca de 600 a 800 pessoas por dia, a Espanha também, e está alastrando, já alastrou para os Estados Unidos, que já morreram 300 pessoas, alastrou agora para a Inglaterra, até mesmo lá o filho da rainha com 41 anos contraiu o vírus e está lá incubado, temendo a morte. Está pegando pobre, está pegando rico, está pegando pessoas, doutores, médicos, e está matando médicos, né? Lá na Itália já matou 23 médicos, assim como lá na Coreia do Sul, mataram lá, parece que 12 ou 15 médicos também. Lá na China também matou médicos, enfermeiros que tratam desse povo estão morrendo. Aqui na Itália já morreram 300 enfermeiros, na Espanha também, né? Em Portugal está entrando, enfim, em todos os países do mundo. Aqui no Brasil, eu coletei ali agora mesmo na internet, nesse exato momento, dia 24 de março, às 3h30 da tarde, eu coletei que aqui no Brasil já fechou 48 mortos, com 2.300 infectados aqui no Brasil, maior parte no estado de São Paulo, né? Em torno de 2% das pessoas infectadas. Então, essa infecção, ela não respeita idosos, não respeita pessoas crianças, nem de meia idade. Está morrendo muita gente de todas as idades.
mais acentuado é com referência às pessoas que têm acima de 65 anos, acima de 70 anos, porque a imunidade dessas pessoas são baixas. E quanto mais essas pessoas idosas que ainda têm alguma outra patologia, alguma outra doença física, especialmente as doenças respiratórias. Por exemplo, se a pessoa sofre pneumonia aguda, se a pessoa sofre dos rins, se a pessoa sofre tuberculose, bronquite, asma, se a pessoa sofre câncer, se a pessoa sofre do coração. Então essas doenças deixam a pessoa toda desfacelada, com baixa imunidade, e vem esse novo coronavírus sobre ela, é um candidato à morte. Tem que correr, ficar em quarentena. Se piorar a situação, se faltar o ar, procura o médico, ele vai internar essa pessoa, vai botar ali no aparelho de oxigênio e vai ter a respiração mecânica para ajudar essa pessoa a sobreviver. Lá na Itália, por exemplo, pegou abrigo de idosos e dizimou 30, 50, 80 idosos com 80 anos, 85, 90 anos, 105 anos, que tem muitos idosos lá. Da mesma forma, foi lá na Coreia do Sul e também lá na China. E também agora na Espanha, está entrando dentro de abrigo de idosos. Se lá tem 120 idosos internados, está matando em torno de 80 a 90 idosos. Estão com dó, a família está tendo muita dó, as autoridades, em todos os países está sendo assim. Então eles falam, doença para matar idosos. Não, está matando pessoas com 40 anos, com 30 anos, com 10 anos, de todas as idades. Aqueles que têm baixa imunidade, menos resistência física, é os que estão indo primeiro, porque devido à infecção pulmonar, eles não dão conta de respirar, mesmo colocando os aparelhos mecânicos nas narinas, no organismo dele também não está dando conta, está vindo a óbito. E a Itália, o exército está recolhendo, lá recolhe 800 mortos por dia de caminhão para levar para os crematórios. E agora, da mesma forma, a Espanha, a França, a Alemanha controlou mais ou menos, está conseguindo mais ou menos deter o avanço do novo coronavírus, porque a Alemanha é um país do primeiro mundo e tem uma tecnologia muito avançada, e lá trataram com a quarentena já com antecedência e prevenindo tudo, e está tendo uma baixa quantidade de morte, poucas pessoas estão vindo a óbito, e parece que já está sendo controlado um dos principais países. Os demais não estão dando conta. Então, querido brasileiro, querido internauta que está aí em qualquer parte do mundo nos assistindo essa live nesse momento, e depois com a retransmissão desse vídeo do nosso Facebook, o Brasil está temendo muito, e com razão, não é? Com razão, porque já pipocou em todos os estados do Brasil. Quando vocês notam aí pela internet, pelos jornais, pela televisão que está divulgando 24 horas, vocês vejam que em todos os estados do Brasil já tem um 5, outro 10, outro 20, outro 30, e já tem mortos, né? Lá em São Paulo cresceu muito, pulou para 40, no Rio de Janeiro agora parece com 6 ou 7, em outros estados 1 ou 2. Então a tendência do nível é ir subindo. Então não assustem, estamos no final de março, o abril vai chegar. A tendência da vigilância sanitária que informou é que poderá aumentar a quantidade de pessoas infectadas e também de óbitos. O que é que estão recomendando? A quarentena. Não saia, não fiquem em aglomerações. A pessoa que fica aglomerado uns com os outros fica mais suscetível de contrair o vírus da outra pessoa que está contaminada, porque muitas vezes ele não aparece, né? Não aparece na febre, a pessoa não está tendo febre, a pessoa não está tossindo, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas já está com o vírus incubado dentro dele, e na respiração, não é? Ele pode levar o vírus para o próximo que está ali junto com essa pessoa. Por isso que os médicos aqui do Brasil, por isso que as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, está recomendando que os idosos fiquem isolados das crianças,
dos netos, das pessoas mais novas, porque para eles não passar para os mais novos e também para os mais novos não passar o vírus para eles, porque ninguém está adivinhando e não temos aqui um raio-x ocular para saber quem está com vírus ou não. Então tudo é prevenção. E a primeira prevenção que o Brasil adotou agora é a quarentena. Tanto que fechou o comércio, né, fechou os locais onde tinham concentrações aglomeradas de pessoas, estão tudo fechado e proibido. Alguns locais de supermercado, por exemplo, tem que obedecer lá a distância mínima de 2 metros, as pessoas estão entrando só de 10 em 10, quando sai, entram mais 10. Caixas, eu fui aí no supermercado agora e vi, lá tinham 50 caixas. Como eram todos unidos, então a vigilância sanitária chegou lá e exigiu, pode ficar a moça funcionando nesse caixa, esse outro aqui tem que ficar vago, porque ele está muito próximo dessa aqui, e o outro lá pode funcionar, e assim estão obedecendo a distância de 2 metros de cada uma das pessoas, para que o vírus, se sair das narinas, do nariz da pessoa, ele dissolve em algum lugar antes de atingir 2 metros e chegar na próxima pessoa. Então são essas as recomendações também que passamos para você, nosso querido internauta, para você, nosso aluno da Faculdade Gospel, enfim, para todos que estão nos assistindo nesse momento, que posteriormente, fora desse horário, irão nos assistir. O que mais que diz as precauções para se evitar o coronavírus? Vamos supor que você calcou numa maçaneta, abriu uma porta e lá tinha vírus de outra pessoa anterior que ele infectou aquele local, e alguém não lavou com o gel, com o álcool gel, e você abriu a maçaneta, entrou e você tem o vírus em mãos. Não leve a sua mão no olho, porque o olho, a mucosa do olho, não leve na boca, não leve nas narinas, porque ele pode passar para ali e dali entrar no pulmão e infectar você. Então a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, que nós repassamos para todos vocês que estão nos assistindo, que higienize as suas mãos, de hora em hora, a todo momento que saiu, que pegou em algum objeto, que manuseou alguma coisa. Cumprimentar ninguém pelas mãos já é normal. Antigamente era orgulho, era acepção de pessoas, era inveja, era o rico não querendo se aproximar da outra pessoa. Agora não, agora é regra dominante emitida, são considerações e recomendações que a lei estipula, e estamos nós aqui retransmitindo essas leis. Por favor, ao cumprimentar alguém, não se aproxime de 2 metros a menos, fique 2 metros a mais, dá um sorriso, dá um aperto de mão assim com seus braços no seu peito, faça o coraçãozinho, e aí você está cumprimentando. Você não vai passar o vírus para ele e nem pegar dele, e ele já está ciente. Então a cultura do Brasil muda de hoje em diante. A cultura da igreja cristã também muda de hoje em diante. Porque você, internauta que é evangélico, que é cristão, você sabe que o povo cristão é muito carismático, porque o Espírito Santo está dentro do cristão. E o Espírito Santo estando dentro do cristão, é Deus morando dentro desse tabernáculo aqui. E o Espírito Santo tem os dons, Dom da sabedoria e conhecimento, dom da fé. Tem o fruto do Espírito Santo: carisma, mansidão, temperança, fé, domínio, amor. Então o evangélico, o cristão, tinha esse hábito de, na igreja, cumprimentar, abraçando, beijando, pegando a mão, dando outro abraço, levantando para cima, apertando a mão. Acabou-se isso agora, até porque as igrejas estão fechadas, temporariamente estão fechadas. Mas se por acaso você saiu ao supermercado para comprar alimentação, que a quarentena, ela libera ir ao supermercado, ela libera aqueles que estão trabalhando lá no ambiente que não falta a higienização, o supermercado, a padaria, o banco, o sacolão de verdura, todo lugar que fornece produtos básicos para que a população não venha ficar sem o básico para a sobrevivência, está permitido pela lei a trabalhar.
Então, se porventura você vai encontrar com algum amigo, algum irmão da sua igreja, ou algum conhecido, quer que não seja, às vezes não é de nenhuma igreja, mas é seu conhecido, seu amigo, cumprimenta de longe, que ele já está ciente também que você está obedecendo à recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, e nós aqui repassando para você essas advertências também. Então, em primeiro lugar, você vai distanciar da pessoa no mínimo 2 metros, cumprimentar de todas as formas, menos pegando na mão, menos abraçando, menos beijando. Não, pastor Omar, pode beijar também? Irmão, é bíblico. A própria Bíblia fala que deve saudar os irmãos com ósculo santo. O apóstolo Paulo escreveu justamente essas palavras: devemos saudar. Mas agora estamos em tempo de quarentena. Essa quarentena nós não podemos beijar, não é? Nem a esposa, nem os filhos, nem os irmãos da própria fé lá na igreja, até porque a igreja está fechada, então não pode beijar, nem se encontrar pela rua, etc. É uma cultura que vinha, tirada do próprio apóstolo Paulo, recomendado na Bíblia, e que o povo dominava, o povo evangélico dominava, não é? Então está temporariamente fora de uso agora, porque o sistema do novo coronavírus, que está por aí, é invisível. Para evitar esse contágio, então recomendamos que cumprimente apenas de longe. Lavar a mão com água e sabão. Se não tiver o álcool em gel, não tem problema, você vai à pia, né? Quando o local às vezes não tem a pia, não tem a água, igual ao supermercado, eles colocam lá na recepção, porque lá não tem uma pia, não tem uma água. A pia e a água às vezes é até melhor, às vezes lava-se até mais, porque lá cai meio litro d'água, 1 litro, 2 litros, um minuto que você está lavando as mãos, às vezes cai 10 litros d'água. Então você lava bem lavado, desinfecciona e tira todo o vírus que porventura esteja ali alojado no seu dedo, nas entranhas do dedo e etc. Então, limpar as mãos com álcool gel, de tempo em tempo, de hora em hora. Se saiu no tempo, se pegou em algum instrumento, se teve contato com algum objeto e por ali passou alguma pessoa, você deve lavar. Qual que é o tempo que se lava com água e sabão? Por exemplo, você chegou na sua casa, está fazendo atividades normais, uma outra pessoa da sua própria casa que ali pega um objeto, já é motivo de você lavar a mão. Então de hora em hora é bom você lavar a mão. E se saiu ao público, se você saiu ao público, foi ao banco pagar um boleto, foi à lotérica pagar seu talão de energia, e você foi sacar um dinheiro, foi ao supermercado comprar alguma coisa, tem a máscara? Pode então pôr. Não tendo, não tem problema, não é? A pessoa muitas vezes está de moto andando pela rua com a máscara. Ela deve ser usada onde o ambiente está carregado de contaminação. Vou te dar uma ideia. Hoje eu fui à Caixa Federal pagar um boleto. Cheguei lá, tinha assim umas 5 pessoas no caixa, deixando entrar apenas de 6 em 6, e eu senti aquele ar pesado, que eu foi agora mesmo, faz 1 hora mais ou menos. Eu senti um ambiente pesado lá, das pessoas que começaram a ir naquele ambiente da Caixa Federal, começaram a ir desde as 8 horas da manhã, meio-dia até 3 horas da tarde, o horário que eu fui, eu senti um ambiente pesado, de oxigenação carregada. Isso é, tiveram muitas pessoas, já tiveram ali, já respiraram o ar ficou pobre de oxigênio, né? Então o gás carbônico praticamente sumiu, porque o ambiente estava fechado, a porta, embora entrando de pouco em pouco, mas de pouco em pouco, e a cada 5, 10 minutos entram 10 pessoas, tornam 200 pessoas no período das 3 horas da tarde. Eu cheguei à conclusão, se eu tiver que voltar aqui de novo, eu vou voltar às 8 horas da manhã, quando abrir, e se possível vou pegar a minha máscara e já ir com ela. Então você evita de contrair vírus que porventura esteja por ali flutuando. E quando cheguei no caixa rápido lá para fazer a minha documentação, pagar o documento e tal, sacar algum dinheiro, eu peguei a caneta e fui. Não fui com o dedo lá, porque lá não tem higienização a cada 5 minutos, não é? Não está tendo, está faltando a gerência do banco
exigir isso lá, ou está faltando a vigilância sanitária da prefeitura, emitir uma nota para que todos os bancos tenham lá as pessoas que zelam do banco, as serventuárias, para poder efetuar a limpeza no caixa eletrônico, na entrada, em tudo. Então, querido internauta, queridos alunos da Faculdade Gospel, nós temos que nos precaver, não é? A prudência nunca sobra, sempre falta. Então, se as recomendações do Ministério da Saúde são assim, vamos fazer de tudo, porque se o vírus pegar, é complicado, né? Ele pode começar a pessoa a tossir, a coriza, escorrer o nariz, e a pessoa ter febre alta, aí é o fim do mundo. Aí vai lá para o pronto-socorro, já vai ser isolado que vai ser atender. Pode ser uma simples gripe da influenza, ou uma gripe forte, normalmente que tem os 10% da população do Brasil, né, 22 milhões, que vai ter agora até junho. Mas pode não ser, pode ser o coronavírus, o novo coronavírus, e aí ele vai atacar. Se a pessoa tiver com baixa imunidade, ele vai alojar no pulmão e vai se multiplicar nos alvéolos pulmonares. E esses alvéolos pulmonares, se a pessoa é fumante, eles estão pretinhos de nicotina e alcatrão. É aquela mesma nicotina e alcatrão do cigarro, do cachimbo, do charuto, da maconha, né, que está ali alojado no pulmão da pessoa. E essa pessoa vai ficar mais propício a contrair o coronavírus na forma infecciosa e vir a óbito. Então, por isso que falam que até mesmo o cigarro, você que é fumante, internauta, que está assistindo essa live agora, eu te aconselho um conselho muito prudente: pare de fumar, pelo menos agora, durante esse momento que está o auge do novo coronavírus, porque se você estiver fumando, né, você vai cada vez mais entupir os alvéolos do seu pulmão, pode criar enfisema pulmonar, pode criar câncer. Eu falo isso porque eu trabalho como advogado de aposentados, já aposentei pessoas com enfisema no pulmão, de tanto fumar, e também com câncer em pulmão. Então debilita o pulmão todo. E um outro cliente meu que estava aposentando ele porque era fumante e tinha muito enfisema no pulmão, a hora que os papéis estavam quase chegando da aposentadoria dele, ele veio a óbito. Veio a óbito porque foi preciso levar para uma cidade próxima aqui chamada Uberaba, fez lá a limpeza do pulmão, a drenagem, falou: tem que fazer o transplante do pulmão, e não garantimos a vida dele nem mais que uma semana, e ficava muito caro. Era um cliente que tinha muito dinheiro e a família resolveu não pagar porque ficava muito caro e não dava garantia, porque aquele enfisema já tinha comido o pulmão todo, morreu com falta de ar. Então, querido internauta, se você é fumante, receba um conselho de amigo, uma recomendação de quem entende do assunto. Eu escrevo também contra as drogas e tenho um livro sobre tabagismo, o amigo do câncer. Pare de fumar agora, porque se amanhã ou depois o coronavírus, o novo coronavírus, vir recair sobre você, você terá um pouquinho de imunidade a mais, porque você já parou de fumar, não é? Pare de fumar agora e você vai melhorar um pouquinho a sua resistência. E as pessoas que estão com bronquite, asma, tuberculose, as pessoas que têm problema de rins, de câncer, tenham muita prudência, porque se o novo coronavírus pegar, vai ser muito difícil de sair dessa, não é? Fique em quarentena, isolado de tudo e de todos, lá no quarto da sua sala. Recebi um telefonema hoje cedo de um pessoal lá da capital de São Paulo, perguntando: pastor Omar, nós somos 2 idosos aqui na casa, estamos aqui no apartamento, tem aqui mais 3 quartos, a gente pode separar o leito, um idoso em um quarto, a idosa no outro quarto, são evangélicos, né? Aí eu falei: para esperar passar esse vírus, essa fase cruciante que está agora, que estamos vivendo, pode separar, não tem problema nenhum, não é? E se vocês, porque a mulher começou a espirrar, o homem começou a ter uma dorzinha, pode ser o novo coronavírus. Vamos ter prudência, não tem problema passar alguns dias, né, algumas semanas no quarto separado.
Até mesmo os casais que não são muito idosos igual eles, se a casa tem mais quartos, tem mais cama, não tem problema, não é? Fica num quarto, o outro fica no outro. A prudência nunca sobra, sempre falta. Eu creio que é passageiro, não há males que dura para sempre. Dentro de pouco tempo esse vírus haverá de sair da humanidade aqui do planeta Terra, né? Passa, a onda passa. A ciência tem estudado que tudo passa, tem o auge, tem o momento, tem os dias. A própria Bíblia fala que tem tempo para tudo, né? Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para morrer, tempo para estudar, tempo para ser obreiro de Deus, tempo para vir em Tuiutaba receber a consagração ao cargo eclesiástico de pastor, bispo e apóstolo, tempo para ser pastor auxiliar em uma igreja, tempo para ser fundador de um ministério, tempo para ficar na quarentena isolado no quarto. E agora recomendamos para os evangélicos, para os cristãos em um todo, recomendamos que vamos aproveitar esse tempo da quarentena com uma comunhão mais íntima com Deus, né? Vamos orar mais a Deus, vamos aumentar mais os nossos momentos de oração, vamos meditar mais na Bíblia, vamos ler mais capítulos da Bíblia e vamos fazer alguma coisa que agrada mais a Deus. Quem sabe é males que vem para bem. Isso aí é para nos aproximar mais de Deus. Vamos aumentar a nossa fé. Muitos, ontem mesmo conversando com um pastor, ele falou: pastor Amaro, é perigoso essa quarentena, o povo não indo à igreja, é perigoso o povo esfriar na fé e abandonar a fé cristã. Eu falei: não, irmão, pelo contrário, comunique lá com os seus fiéis por WhatsApp, por meio do Facebook, alguma rede social, comunique com eles que não é para ficar isolado, quietinho lá dormindo e assistindo televisão só, não. Faça o momento do culto domiciliar, do culto doméstico, reúna lá com a sua esposa, seus filhos, cada um assenta no canto da sala, no outro canto da sala, no outro canto assenta o filho, no outro a sogra, no outro a pessoa que estiver lá na sala, uma meia dúzia no máximo, né? Recomendamos que seja da própria casa, que estejam ali dormindo e se alimentando ali. Não vai reunir famílias vizinhas, mais alguns irmãos da igreja. Não vá fazer aglomeração de pessoas lá na sua casa para ter o culto doméstico, não. Só a sua família restrita ali que já está, né? Se trazer outras pessoas, está desobedecendo a quarentena, porque a aglomeração de pessoas, ela prolifera, dá mais campo para a proliferação do vício. Então você vai ficar isolado ali na sua casa. Agora tem uma notícia boa. Quanto ao culto doméstico e domiciliar, ontem eu aprendi, uma irmã, uma filha minha fez aniversário ontem. Aí uma amiga dela da igreja falou, a pastora Kelly: pastora Kelly, podemos reunir para cantar parabéns para você? Não, meu pai está debatendo tudo isso lá no Facebook, orientando o povo que não podemos aglomerar. A lei da prefeitura municipal soltou que não pode aglomerar. Falou: não, mas nós vamos fazer a homenagem, vamos todos cantar parabéns para você. Que jeito? Só se for por telepatia, vamos marcar um horário, vocês estão aí orando, cantando parabéns, eu aqui também, esse horário. Não, nós vamos usar das redes sociais, vamos usar da tecnologia. Aí ela falou: vamos marcar 8 horas em ponto da noite. E aí até copiei: faça um grupo da igreja, já tem um grupo da igreja, e habilita o celular de cada um para o uso da ferramenta Hangouts, para usar no videoconferência do culto. Marcaram a reunião, tinha lá umas 40, 50 pessoas, na festa de aniversário da minha filha, à distância, usando as redes sociais. E pensei: gente, que maravilha para os cultos da igreja agora, não é? Para não deixar o irmão isolado, não pode visitar pessoalmente. Você pode visitar, vi um pastor ontem que ele está visitando do portão, fica de lá do portão a pessoa, ele fica de cá, ele vai lá na rua, ele conversa, ele ora, tudo à distância ali de 3, 4 metros, né? Está vendo a crise da igreja cristã no dia de hoje? Não pode reunir no templo físico,
porque senão contrai e repassa o vírus para o outro. Mas estão descobrindo os recursos tecnológicos para usar nessa hora de difícil comunicação. Então, aí fizeram lá oração, leitura da Bíblia, tudo online assim, no mesmo momento. Aquela tecnologia moderna, fizeram o culto, gente, espetacular. Vou falar isso hoje, que é agora, nesse momento que estou comunicando para vocês. Faça o grupo na igreja, habilita o celular de cada um para o uso da ferramenta Hangouts, para usar no vídeo conferência do culto. O nome parece que é alemão, eu até escrevi aqui em letras o nome da ferramenta. Muitos dos nossos internautas sabem já essa ferramenta, e às vezes até o nome de outras, né? Às vezes até melhor que ela, mas escrevi aqui porque letra por letra, para você não ter dificuldade, para você começar a fazer o culto hoje. É essa que estou exibindo para você agora, amém? Então faça o culto na sua igreja já hoje, reúna já o que for possível hoje, 5, 10, 15, o grupo dos irmãos da sua igreja, de outras denominações, entre no grupo e faça orações, faça leitura bíblica, faça ministração da palavra de Deus, louve o nome de Deus todos os dias. Você não gosta de ir à igreja todos os dias? Pode fazer culto online todos os dias. É muito bom para não esfriar a fé dos irmãos, especialmente aqueles mais fracos, né? Sabemos que tem irmãs já com WhatsApp que de segundo em segundo pede para ela uma palavra de motivação, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, pede oração, pede a recitação de um versículo. Já é usual. Com essas ferramentas do WhatsApp, né, das redes sociais, a igreja não vai ficar ilhada e isolada, né? Todo mundo esfriando na fé, esquecendo Deus, acabou, perde até o jeito que ora. Não, vamos fazer, e eu creio que é por pouco tempo. Eu creio que o mal vai passar rapidamente. Eu creio que dentro de pouco tempo as igrejas vão estar abertas e os cultos normalmente sendo executados, porque está muito triste. Domingo à noite eu peguei o carro, fui visitar umas 4 igrejas, tudo fechado. Em um obreiro morava no fundo dela, ele estava lá na porta e falou: pastor Omar, a polícia já passou aqui 2 vezes. Ele pensou que eu estivesse aqui recolhendo os irmãos para ir lá para o fundo fazer culto lá. Ele entrou lá e viu que não tinha ninguém, então a polícia está correndo atrás. Isso aí, a Bíblia fala que o Estado não pode impedir e perturbar, né, a liberdade religiosa. Isso aqui não é impedimento nem perturbação, isso aqui é prudência, é recomendação para a saúde. Eu digo não só a saúde, para a própria vida, não é? Porque já que o novo coronavírus ele é mortal, então é para a prudência da própria vida. Então convém que façamos essa quarentena e vamos usar as redes sociais, e dentro de pouco tempo a igreja já vai estar funcionando normalmente. Eu sei que muitas igrejas vão passar por muita dificuldade, eu compreendo que muitas igrejas pagam aluguel da oferta e dízimo dos irmãos, e não vão ter mais essas ofertas e esses dízimos, e não vão dar conta de pagar aluguel. Eu sei que muitas igrejas pagam aluguel da casa pastoral e vão ficar com muita dificuldade. Eu sei que poderão ser fechadas muitas congregações e muitas igrejas por falta de dinheiro para cobrir as despesas. Tudo isso vai acontecer, mas não desanima não. Dentro de pouco tempo tudo será superado, né? Porque o culto online pela ferramenta Hangouts, pode o povo não ter aquele ânimo, aquela fé, né, a ponto da prova de estar presente dentro da igreja, igual ou maior. Então sempre será menos, e sempre não vai ter jeito de comunicar com todas as pessoas no mesmo tempo, e vai ser muito difícil. Quer dizer, sempre uma dificuldade vai ter, mas vamos lembrar que isto é profético, né? Esse coronavírus é profético. Você às vezes está admirado que eu estou falando isso. A sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, Mateus 24, versículo 7, o próprio Senhor Jesus falou
que no fim dos tempos iria ter pestes, e as pestes já estão vindo, já há décadas, não é? Já tivemos pestes, a peste do câncer, o câncer foi uma peste, continua sendo, ainda não achou a cura para ele, não é? A AIDS foi uma peste, continua sendo, ainda não achou a cura para ele, achou um remédio paliativo para suspender e não deixar morrer, mas também a pessoa não fica curada, não é? Depois veio o coronavírus, passou a fase, acharam um remédio, agora veio o novo coronavírus, pegou os cientistas de surpresa, estavam despreparados, não tem rapidez, até que acham um remédio, até que acham uma fórmula, até que vem o remédio para a humanidade, demora de 1 a 2 anos, e o povo vai morrendo, não é? Então pegou todo mundo de surpresa. Então está na Bíblia, é uma doença profética, Mateus 24, versículo 7, e também em outros livros da Bíblia. O Senhor Jesus falou isso lá no final do ministério dele. Ele falou: pessoal, eu vou embora para o céu, vocês discípulos ficam aí, trabalhe, evangelize, discipula, consolida as pessoas, formem obreiros, construa a igreja, até que eu vou voltar. Depois eu vou voltar para buscar a igreja. Os discípulos pensaram que fosse dali uns 3, 5, 10 anos. Ó Senhor, quando é que é o dia que o Senhor vai voltar para buscar a igreja? E o Senhor Jesus respondeu, Mateus 24, de 1 a 14, foi a resposta profética do Senhor Jesus. Falou: antes de eu voltar para buscar a igreja, vai ter um período chamado princípio de dores. Nesse princípio de dores, é um comecinho de dores que serão jogadas para a humanidade, para daí ter o arrebatamento. Aí o Senhor Jesus virá buscar a igreja, e depois que ele arrebatar a igreja, toda a igreja cristã, não importa a placa da denominação, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus, então os seus pecados foram todos perdoados. Se você confia no nome do Senhor Jesus, então você é liberto de espíritos malignos, então você é uma nova criatura. E o Senhor Jesus falou: antes de isso acontecer, então vai ter guerras. Israel, lá o Oriente Médio tenta atacar Israel todos os dias, os Estados Unidos contra a Rússia, essa guerra fria, essa Segunda Guerra Mundial, esses países lá do Oriente Médio, da Al-Qaeda, os muçulmanos, os terroristas, guerra pipoca em todo o planeta Terra. E também o Senhor Jesus falou, depois das guerras, pestes. É essa palavra profética do novo coronavírus. Então, é profético, tem que ter, porque se não tiver, não surge o princípio de dor, não surge uma preparação do palco para o acontecimento do arrebatamento. E por ser profético, peste sempre matou muita gente na face da terra. E então agora vimos essa quantidade enorme de pessoas que estão morrendo, está assustando a humanidade, porque vejam vocês, Itália, Espanha, França, do primeiro mundo, do primeiríssimo mundo, Estados Unidos, do primeiríssimo mundo, Nova York, a cidade mais contemplada, mais vigiada, a cidade mais segura do mundo e mais rica do mundo, porque lá concentram-se 50% dos judeus, no estado de Nova York e na capital de Nova York. E lá então está tendo isso, está sendo assombroso, está assustando toda a população. Na hora do almoço, a minha filha falou: pai, o filho da rainha, com 41 anos, está com vírus. E ele disse que está temendo, e já chamou 30 médicos especialistas para ficar lá junto com ele o tempo todo. E já está preparado lá os equipamentos da respiração, caso venha faltar respiração dele para colocar. Está com medo de morrer. O filho da rainha, a mulher mais rica do mundo, que a metade da Inglaterra é dela, e ela tem patrimônio em 50 outros países do mundo, está com medo. Então o novo coronavírus pega o pobre, o rico, o analfabeto, o estudioso, pessoa de toda cultura. Então é uma peste profética, é uma doença
que o Senhor Jesus fez esse prognóstico, que haveria de acontecer, para deixar o palco preparado. Eu creio que muitas vezes esses acontecimentos é para preparar até mesmo a igreja, para deixar a igreja com mais santificação pessoal, né? Cada um dos seus membros procurar a orar mais, a vigiar mais, a pecar menos, porque todos pecam, né? Os evangélicos pecam, que são os cristãos, toda pessoa peca. Então o que os cristãos têm que fazer? Procurar uma santificação pessoal, para procurar pecar menos ainda. Quanto menos pecar por dia, melhor. Mesmo assim, tem que pedir perdão. Todo evangélico tem que pedir perdão dos pecados todos os dias, porque pecamos em palavras, em atos, em ações, ou muito ou pouco pecamos. E isso aí, então, a quarentena é para que você tenha mais tempo para ficar na sua casa estudando a Bíblia, orando. Você que às vezes tinha muita preguiça de ir à igreja todos os dias, agora você está na quarentena, não pode sair, especialmente à noite. O ar frio da noite, durante o dia ainda tem o sol, né, que os raios solares matam um pouco de germe, micróbio, até, às vezes até matam do próprio novo coronavírus, durante o sol. Acabou o sol, com o resfriado da noite, aumenta a possibilidade de ficar gripado e automaticamente de adquirir o novo coronavírus. Agora alguns internautas podem até perguntar, mas como? Não nasceu, não foi lá na China, pulou para a Coreia do Sul, alguém de avião veio para a Itália? Não, isso são aqueles que são traspassados pelas pessoas, repassado pessoalmente. Mas todo o organismo nosso, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que todo organismo tem tendência a nascer, na linguagem popular, né, micróbios, né, que são vírus minúsculos, que são bactérias, ácaros, fungos. Todo o organismo tem essa tendência. Ele pode nascer. Como é que nasceu no primeiro que foi lá da China? Vimos agora a pessoa lá em Manaus, teve já o vírus. Não foi alguém de lá ou de cá, ou da Itália, ou de São Paulo, e pipocou no Brasil todo. Não foi alguém que foi repassando, respirando e soltando o vírus pelo ar ou pegando na mão. Então isso nasce em qualquer físico humano, em qualquer lugar do planeta Terra. Ele nasce, ele nasce, cresce, prolifera, aumenta os números, sai pela respiração. Quando espirra, são 2.000 vírus que pode sair assim, e as pessoas que estiverem perto, respirando aquilo também, vão ser contaminadas, né? Quando vocês estão contra o sol e uma sombra, e vê uma pessoa espirrando, vocês podem enxergar assim aquele monte, ali são salivas minúsculas, né? Água e tudo, da mucosa, do pulmão, pode não ter nenhum vírus ali, normalmente. Então, para vocês verem como é que é a dimensão que o corpo humano pode soltar, e aquilo incubando dentro da pessoa, no pulmão da pessoa, os 7 dias ou 10 dias até que vem a febre e a tosse pesada e aquelas doenças que a pessoa vê que já está faltando ar, e solta então multidões de vírus. Então vamos ficar prudente. É uma peste bíblica, e creio que se a pessoa tiver muita prevenção, muita fé em Deus, né, o vírus não vai te pegar. Mas tem que ter prudência. A pessoa tem que orar e vigiar. Só orar e fazer igual alguns malucos queriam, de ir lá na igreja. Pode vir encher a igreja, eu vou pregar aqui, ninguém vai receber contaminação do vírus, eu não vou usar aqui a máscara, e nem vocês não precisam vir de máscara, e na minha igreja não entra esse vírus. São pessoas que não têm conhecimento profético, não têm conhecimento bíblico, obstinados, líderes afoitos, líderes que não estão preparados espiritualmente, culturalmente, teologicamente, para ser um grande líder. Eu como presidente da CGEDB, com mais de 14.000 igrejas e pastores filiados, presidente do Conselho Federal de Pastor, com mais de 11.000 pastores filiados, que já organizei, bati ata, estatutos e legalizei mais de 5.900 igrejas de todas as denominações no Brasil e no mundo. Eu que já consagrei mais de 9.093 pessoas, já consagrei a pastores, bispos e apóstolos,
Eu que já escrevi 2.986 livros, cursos e apostilas que estão todos em nosso site. Eu que já fui missionário em toda a bacia amazônica, na África, na Ásia, no Japão, na China, na Coreia, na Europa, em 58 países. Então já tenho uma experiência larga. Foi o criador e fundador do Seminário Gospel, com 486 cursos religiosos, que já ministrei mais de 2.000 palestras e cursos teológicos, básico, médio, mestrado, bacharel, doutorado, PhD em judaísmo messiânico. Então tem alguma experiência pouca para repassar para vocês. Vamos obedecer a quarentena e vamos deixar os cultos suspensos até segunda ordem, e vamos fazer os cultos pelo Hangouts, por essa ferramenta da internet. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um ótimo dia, e logo à noite começa. Se você ainda não ajustou no meio da ferramenta do celular, faça então só você e sua família lá e procure contato como é que é, e da manhã ou depois você vai ter um grupinho de 30, 50, vendo a face de cada irmão lá no seu celular moderno, não é isso? Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, até mais.